considera uma pessoa diligente? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu não sei nem se você conhece essa palavra, mas a primeira vez que eu tive um encontro com ela foi naqueles vídeos daquelas chinesas que acordam cedo e fazem a refeição e limpam a casa, e elas vão mostrando a rotina delas. E normalmente o tema desses vídeos é começando a minha manhã com diligência. E me chamava atenção, porque, primeiro, que são vídeos lindos e maravilhosos, você fica encantado com o cenário, enfim, com as coisas ali os objetos que ela mexe, né? E segundo, que eu falei, nossa, quanta dedicação para fazer as coisas bonitas e bem feitas. E desde então eu comecei a refletir sobre a palavra diligência. E eu queria te levar junto comigo nessa reflexão, porque eu tenho certeza que você também tem um chamado a ser diligente naquilo que é sua responsabilidade. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é o que é, afinal, diligência. Quando eu perguntei se a gente se sente confrontado com pessoas de alta performance, eu queria que a gente pensasse que, na verdade, o que a gente chama de alta performance, possivelmente, são pessoas diligentes. E afinal de contas, o que é diligência? A diligência, ela é você ser disciplinado, você ser constante e você fazer com excelência aquilo que é sua responsabilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: o que é minha responsabilidade? O que eu preciso fazer com diligência para que isso dê frutos? A gente não espera de um abacateiro que ele dê laranja, de uma laranjeira que dê maracujá. A gente espera que aquela árvore dê fruto de acordo com aquilo que é a responsabilidade dela. A gente espera de uma árvore aquilo que ela é capaz de nos dar. Existem questões na nossa vida que nós somos responsáveis a produzir frutos. Existem aspectos da nossa vida que nós precisamos progredir. É engraçado que a palavra diligente, a gente encontra ela diversas vezes na Bíblia. E eu queria ler para vocês alguns versículos para trazer um pouco mais de clareza no que eu quero conversar com vocês. Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Provérbios 10:4. A mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. E 1 Timóteo 4:15. Seja diligente nessas coisas, dedique-se intensamente a elas para que todos vejam o seu progresso. Aqui nesse último, Paulo está conversando com Timóteo. No versículo anterior, ele fala para ele não ser negligente com o dom que foi confiado a ele, mas para que ele seja diligente e assim as pessoas vejam o seu progresso. Então, a diligência, ela vai nos levar a um progresso naquilo que é a nossa responsabilidade. E a minha pergunta é: você tem sido negligente? Você avalia na sua vida alguma área que você tem percebido que você tem sido negligente? Eu queria que você fizesse 3 perguntas. Avalie o seu dia. Avalia aquilo que você precisa fazer. E pergunta: será que essa é a forma mais inteligente de fazer essa tarefa? Talvez a gente está enchendo o nosso dia de tarefas mal executadas que nos leva a nos sentir sobrecarregados. Então você precisa perguntar: é a forma mais inteligente que eu tenho feito essa tarefa? Será que existem formas melhores de fazer isso que eu tenho feito? Número 2, será que é o momento certo de eu fazer essa tarefa? Ou será que eu posso realocar ela em outro momento do meu dia que eu consiga fazer ela com mais excelência? E terceira pergunta: será que é a fase certa para eu fazer essa tarefa? Talvez você vai ter que postergar um pouco aquilo que sim é sua responsabilidade, mas no momento ela está incoerente com a vida e com a fase que você está vivendo. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que é minha responsabilidade cuidar do meu corpo. Logo, é minha responsabilidade fazer exercícios físicos. E eu sempre fiz. Mas no momento, nos meses atuais que eu estou vivendo, é impossível.
eu tirar um tempo para fazer um exercício físico. Então, eu postergo essa responsabilidade minha, mas ao mesmo tempo eu não postergo a minha responsabilidade de cuidar do corpo, porque eu posso cuidar dele tendo uma alimentação mais saudável. Outro exemplo, será que é o momento certo de eu fazer essa tarefa? Não adianta eu querer fazer uma devocional com os meus filhos acordados, é impossível. Então, eu encaixo essa atividade do meu dia em um momento que eu consiga fazer ela com excelência. E a forma mais inteligente. Então, às vezes, você precisa repensar a forma que você faz faxina, às vezes você precisa repensar a forma com que você estuda, às vezes você precisa repensar a forma com que você faz a sua alimentação da semana. Tudo isso vai fazer com que você execute as coisas de forma mais inteligente. As pessoas que têm uma alta performance, elas não têm somente uma alta performance porque elas têm uma vida mais fácil que a sua. O elemento principal de uma alta performance é a diligência. Porque, afinal de contas, a gente não pode ser negligente com aquilo que é nossa responsabilidade. E eu queria levantar alguns possíveis inimigos da sua vida que fazem com que você não seja diligente com aquilo que é sua responsabilidade. Número 1, distração. Gente, eu não vivi em outras épocas, eu não sei se nas outras épocas, nas outras eras e nas outras gerações, as pessoas também tinham tantas distrações como a gente tem hoje. Mas eu olho para o meu dia a dia e eu percebo quão fácil é eu me distrair e deixar de ser diligente com aquilo que Deus me confiou. Uma coisa que rouba a nossa diligência é a distração. Segundo elemento, a preguiça. Bom, a preguiça é um pecado que todos nós vamos enfrentar mais cedo ou mais tarde. E ele é um inimigo da nossa vida, que faz com que a gente não faça bem feito aquilo que precisa ser executado por nós. Número 3, procrastinação. Sabe aquela mania que a gente tem de deixar para depois aquilo que talvez a gente precisasse fazer agora? E isso vai fazer com que você chegue no fim do dia com aquela sensação de que você não fez aquilo que precisava ser feito. Número 4, comparação. A comparação faz a gente ser negligente com aquilo que a gente precisa ser diligente no nosso dia a dia. Eu sei que você olha pro fulano e você fala assim, mas a vida dele é mais fácil, porque afinal de contas ele tem carro e eu não tenho. Mas a vida da ciclana é mais fácil, afinal de contas ela tem empregado e eu não tenho, querido. A fase que você tá vivendo agora, ela pede para você ser diligente de acordo com a sua realidade. Não é a partir do que você poderia ter que eu vou ser diligente. Você precisa ser diligente de acordo com a sua realidade. Então, talvez você vai ter que acordar mais cedo que o fulano. Você vai ter que abrir mão de um horário de descanso ou de hobby que você teria para você ser diligente com as suas responsabilidades. Porque a verdade é que mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que prestar contas daquilo que é nossa responsabilidade. Então, levanta aí. Por exemplo, eu vou usar minha vida. O que é minha responsabilidade? Minha responsabilidade é ser uma esposa com excelência. É ser uma mãe com excelência. É ser uma dona de casa com excelência. É ser uma amiga com excelência. Hoje eu não tenho uma vida profissional tão ativa. Então eu não tenho essa cobrança, essa responsabilidade atualmente. Mas talvez daqui 1, 2, 3 anos eu tenha que ser uma profissional para além de ser uma dona de casa. Uma estudante. Até ano passado eu estava fazendo uma pós-graduação, então eu precisava ser uma estudante com excelência. Aquilo que é responsabilidade sua precisa ser feita com diligência. E se você não faz isso com diligência, mais cedo ou mais tarde você vai prestar conta disso. E aqui está o pulo do gato. A sua diligência aponta para o seu senso de propósito. Você viu que eu elenquei diversas funções do meu dia a dia. E tudo isso está linkado ao meu senso de propósito, daquilo que eu fui chamada para fazer, daquilo que é responsabilidade minha. Se a gente não tem um senso de propósito, se a gente não tem clareza do que é minha responsabilidade, não tem como eu ser diligente. Às vezes você se sente perdida
às vezes você se sente sobrecarregado, às vezes você se sente incapaz porque te falta senso de propósito. Às vezes eu converso com pessoas que estão sobrecarregadas com funções que é o chão, é a base da vida delas. Então elas se sentem sobrecarregadas com a maternidade, elas se sentem sobrecarregadas com a conjugalidade delas, elas se sentem sobrecarregadas com os afazeres da casa, porque afinal de contas eu converso mais com pessoas que têm uma idade próxima da minha e que vivem realidades muito parecidas com a minha. São mulheres, né, que estão ali beirando os 30 anos, que têm filhos pequenos, e quando eu converso com essas pessoas, a sensação que muitas delas têm no seu dia a dia é de sobrecarga. E a minha pergunta é, será que nós temos clareza do porquê nós fazemos o que nós fazemos? Porque sem senso de propósito, gente, a gente não tem ânimo para levantar da nossa cama. A gente não tem gás, energia para fazer o que a gente precisa fazer. A gente precisa saber onde a gente quer chegar. Quais são os frutos que eu gero com as minhas atividades do dia a dia? Quando eu acordo e eu sirvo as pessoas que estão ao meu redor, eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu sei onde eu quero chegar com isso. Eu quero filhos muito bem cuidados e filhos educados, filhos relevantes, filhos inteligentes. Por isso, eu faço o que eu faço todos os dias no cuidado dos meus filhos. Eu quero um casamento bem-sucedido, eu quero meu marido prosperando, eu quero a minha vida conjugal, uma vida feliz, uma vida satisfeita, uma vida saudável. Por isso eu faço o que eu faço todos os dias para cuidar do meu esposo, para cuidar de mim mesma. Eu quero ser uma profissional relevante, eu quero servir as pessoas da melhor forma possível. Por isso eu levanto todos os dias, eu faço o meu trabalho bem feito, eu potencializo as minhas atividades para que eu possa ser alguém melhor do que fui ontem. Então, senso de propósito vai me levar a ser mais diligente com aquilo que Deus me confiou. Então, se você tem se sentido sobrecarregado, talvez você tenha pego atividades, pego tarefas que talvez nem são sua responsabilidade. E aqui você vai precisar discernir o que realmente foi confiado a você e o que talvez você está tentando abraçar e não é para você abraçar. Queridos, o problema não é trabalhar muito, mas é trabalhar errado. Talvez a gente está canalizando energia, canalizando tempo em tarefas que nós não precisaríamos estar fazendo. E aquilo que é nossa responsabilidade já é um trabalho muito árduo. Então, para finalizar, qual é o nosso desafio? Primeiramente, você fazer uma reflexão daquilo que é a sua responsabilidade. Se questionar, eu tenho sido diligente naquilo que eu preciso ser responsável? Como eu posso executar as atividades de forma melhor? Sabe, buscar conhecimento naquilo que é sua função. Como ser um esposo, uma esposa melhor? Como ser um pai, uma mãe melhor? Como ser um profissional melhor naquilo que eu faço? Sabe, tudo isso tem a ver com o seu senso de propósito. Você entende que você foi chamado a fazer isso e fazer isso com diligência? Então, queridos, o nosso convite hoje é a gente refletir. Quais são as nossas responsabilidades? Como eu consigo ser mais diligente com aquilo que é minha responsabilidade? Com as minhas funções enquanto marido, esposa, pai, mãe, empresário, profissional, trabalhador, estudante. Como eu consigo ser mais excelente nisso que eu faço? Porque só assim a gente vai conseguir ter uma vida, não de alta performance, mas uma vida diligente. E essa diligência nos trará progresso em tudo aquilo que a gente faz. Então, se esse vídeo foi relevante para você, deixa aqui embaixo seu comentário e compartilhe com mais uma pessoa, porque também pode ser relevante para ela. Tchau, tchau!